Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. Vamos chegando, vamos aí entrando, se acomodando. Tome o seu assento. Toda quinta-feira, às 19h30, no perfil do Instagram, @MariaMedeiros.pe, nós temos um encontro marcado que tem por objetivo nossa evolução pessoal e desenvolvimento profissional. Bem-vindas, bem-vindos novamente. Vamos aí nesse movimento de esquenta, não é? Dizendo de onde vocês estão falando. Tabira já está aqui conosco, não é? Chegando uma turma grande aí de outros municípios, do estado de Pernambuco todo, marcando presença aqui no nosso perfil do Instagram, nos nossos encontros. Muito obrigada, gratidão. Petrolândia, Moreno, vamos lá, deixa eu ver, as pessoas estão falando aí, ó, do Cabo de Santo Agostinho, a turma da EREM, professora Carlota Breckenfeld de Itabira já está conosco na noite de hoje. Que prazer, que alegria, que satisfação de reencontrar vocês virtualmente aqui no nosso perfil do Instagram. Caso você esteja assistindo essa live lá no YouTube, não esqueça de dar o seu like, seu joinha, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo. Faz sentido para você tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está debatendo, e você gostaria de transbordar isso na vida de outras pessoas? Então, se você tá ao vivo aqui comigo, vai aí no seu Instagram, tem um aviãozinho, olha só, clica no avião e vai convidando pessoas para estarem conosco na noite de hoje. Pessoas amigas, pessoas que vocês sabem que estão em casa agora, que também gostariam de ter acesso a esse conteúdo. A gente vai seguir na linha do trabalho com as habilidades socioemocionais e hoje nós vamos falar sobre comunicação. Pegue seu bloquinho aí de anotações, seu caderno de estudos, porque a gente vai começar em instantes. Enquanto as pessoas estão chegando, não é? Hoje é feriado e aí o pessoal tá num ritmo aí mais lento, né? Menos acelerado. Então vamos aí fazer essa mobilização virtual para trazer mais gente para esse espaço, para trazer mais gente para essa sala. E aí eu quero aproveitar para agradecer todas as manifestações de carinho, de apoio a essa iniciativa. O feedback de vocês é muito importante para a gente, não é? De modo que possamos aqui também ampliarmos os temas, pensarmos os conteúdos que sejam aderentes às demandas de quem está nos assistindo. E aí, nesse sentido, a gente tem semanalmente reunido pessoas do Brasil inteiro. Eu quero aproveitar esse momento de esquenta, não é? De boa noite, de aconchego, de acolhida, para mandar um beijo grande para o casal Rony e Silvana do Piauí, não perdem uma live. Fabiano e Samara, lá de Nova Olinda, Ceará, também no Ceará, em Fortaleza. Corina com o filho Miltinho, beijo para vocês. A querida amiga Trícia do Rio de Janeiro, que está sempre acompanhando, marcando presença. Temos um público aqui fiel da educação, não é? Do estado de Pernambuco, que sempre está conosco, que acompanha, que dá muitas sugestões. Gratidão, obrigada pela presença de vocês. Mas eu quero citar na noite de hoje pessoas que estão nos acompanhando e que são de outras áreas. Antônia, você tá aí? Antônia é da área de recursos humanos, não perde uma live. Acompanha, dá feedback, fala sobre a importância desse conteúdo para a vida dela pessoal e profissional. É isso aí. Esse conteúdo é para aplicarmos na nossa vida, não é? Independentemente da área que a gente atue. Aprender a
a aprender me liberta e me permite fazer escolhas. É aquele movimento que a gente vem conversando de permanentemente estarmos ampliando o nosso repertório. Não basta ter talento, é preciso que, agregado ao talento, eu também faça um esforço para estudar, um esforço para aprender e que de algum modo isso seja uma rotina na minha vida. Não ficar cristalizado, não ficar paralisado diante das inovações e das mudanças. Então a gente precisa estar em saída, estar em movimento. Muitos dos que estão aqui na live de hoje, incluindo eu, por vezes nos sentimos inseguros, não é? Para alçar voos mais altos. Tomar decisões que vão implicar em mudança. Deixa eu saber, responde aqui no chat. Você gosta de mudança? Se sente confortável com mudanças? Ou você é aquele tipo de pessoa que prefere estabilidade? Que as mudanças lhe inquietam, lhe causam temor. A gente muitas vezes fica temeroso, né, de ir para um novo empreendimento. Ficamos com medo de entrar de cabeça em um novo desafio, pessoal ou profissional. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando no modo vista. E eu convido você, na live de hoje, a ligar o modo visão. Opa, vamos explicar essa história direitinho? A vista tá ligada aos nossos olhos, ao que eu consigo enxergar com os meus olhos. A visão tá conectada ao sentido que me permite enxergar. A vista, ela é limitada. No atual contexto de pandemia, usando o modo vista, há uma grande probabilidade que eu me apavore, que eu sinta medo e até em alguns momentos que eu me desespere. Preste atenção, você está rodando no modo vista, cuidado. Porque o modo visão, ele gera esperança. O modo visão traz paciência, inspiração, coragem, persistência e resiliência. Diz aqui para mim no chat, você tá ligando o modo vista ou você já virou a chave e ligou o modo visão? Atenção! Nossos comportamentos e os nossos resultados, eles são fortemente influenciados pela escolha que eu faço de andar no modo vista ou de andar no modo visão. Isso é muito sério e isso tem a ver com o nosso objetivo de evoluirmos enquanto pessoas. Então, se você pessoalmente procura trabalhar, procura tomar decisões e atitudes usando a vista, muito provavelmente você vai tomar decisões, você vai ter comportamentos e atitudes limitadas. O modo visão, presta atenção, olha para mim, se conecta comigo. O modo visão dialoga com a fé. Vê que coisa forte e profunda. Eu estimulo você que está aqui conectado e conectada comigo a ter planos, a projetar o futuro, a ser ousado, criativo, destemido, trazer a visão de Deus para a sua vida e assim enxergar mais longe. Então, vamos fazer esse compromisso na noite de hoje, nesse encontro. Vamos, tanto eu quanto você, operar no modo visão, ampliar a nossa visão e desse modo sermos ousados, não é?
para os novos empreendimentos, para virar a chave muitas vezes de um relacionamento. Opa, amanhã é dia dos namorados, vamos pensar sobre relacionamentos tóxicos que talvez eu esteja no modo vista e para me ajudar a superar isso, eu preciso ligar o modo visão. Mas principalmente no nosso trabalho, né? Você que é empreendedor, você que é da rede pública ou da instituição privada, muitas vezes as inseguranças que nós temos de dar um passo mais ousado tem a ver com o modo vista e eu convido você, eu convoco você a trabalhar no modo visão. Legal, não é isso? Nós estamos em nosso 5º encontro e o tema de hoje é comunicação. Lembrem-se que nós estamos trabalhando na perspectiva de desenvolvermos habilidades socioemocionais. Aquele conteúdo que precisa ser inserido no currículo da escola, né? Conforme está previsto na Base Nacional Comum Curricular. Já estamos estudando, debruçados sobre essa temática, vendo estratégias de desde a creche, passando pela pré-escola até o ensino médio, trabalharmos com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais atrelado ao currículo escolar. As universidades também já começam a debater sobre esse conteúdo que os estudos apontam, né, que são uma exigência desse mercado de trabalho em permanente transformação e mudança. Não é para ter medo de mudança, é para a gente ter clareza do cenário, não é? É muito bom a gente conhecer a realidade, saber quais são os desafios atuais para que a gente possa se preparar. Essa é a inspiração que me levou a fazer esses encontros. É poder transbordar na vida de vocês conteúdos que possam agregar, conteúdos que possam ajudar a cada um que está aqui acompanhando ao vivo ou assistindo o vídeo no canal do YouTube. Não se inscreveu ainda no canal? Gente, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha os vídeos. O canal é Maria Medeiros PE, tá certo? E aí faz sentido para mim passar e trabalhar com vocês todos esses conteúdos, considerando que permanentemente eu estou estudando, não é? Estou participando de cursos, de debates, que essa temática das habilidades socioemocionais, ela é recorrente. Então, a gente já falou num primeiro momento sobre inteligência emocional, não é? De acordo com o Fórum Econômico Mundial, inteligência emocional é uma das 10, não é, soft skills mais importantes para serem desenvolvidas no ano de 2020. E aí tem um conjunto de outras habilidades que ao longo dos próximos encontros a gente vai debatendo. Mas hoje eu quero falar também dessa habilidade importantíssima que é a habilidade de comunicar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês enquanto eu tomo uma aguinha. Você tem boas ideias e sabe comunicá-las? Responde aqui no chat. Deixa eu ver. Oi, Timbaúba. Beijo para Timbaúba, Mata Norte conosco. Você comunica suas opiniões com clareza, não é? Fala, organiza bem os pensamentos. Muitas vezes eu já passei por isso. A gente tá com uma ideia muito legal, muito massa, ou a gente precisa fazer uma intervenção, não é? Tá participando de uma reunião e precisa fazer uma colocação, dar uma contribuição, e eu preciso organizar o conteúdo na minha cabeça para comunicar com clareza. Eu tô querendo dizer para vocês na live de hoje
que comunicar precisa ser feito com intencionalidade. Tem muita gente que vai despreparado para uma entrevista, para uma palestra, para uma reunião, despreparado com relação ao conteúdo, mas despreparado também com relação à forma de passar aquele conteúdo. Então é muito importante para você que está aqui comigo, não é, estudando sobre comunicação, entender que há técnicas, há estratégias para a gente se comunicar bem e para a gente se comunicar com clareza. Algumas pessoas dizem assim: ai Maria, você fala super bem, se comunica, né? Tem uma história da dicção, com muito R, com muito S, é uma pessoa muito expressiva, cheia de caras e bocas. Tem uma intencionalidade, sabia? Além do meu estilo, além do meu jeito, não é? Tem uma intencionalidade que diz respeito a me conectar com as pessoas. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, sabe aquela história de deixa a vida me levar, vida leva eu? Não vai rolar quando o assunto for habilidades socioemocionais. Para com essa história de que eu não tenho talento, eu não tenho dom. Gente, desenvolvemos talentos, né? Há pessoas que têm habilidades natas. Ok, é verdade. Mas há pessoas que mesmo com habilidades natas não conseguem se desenvolver porque não se esforçam, porque não estudam. E há pessoas que com muito esforço, empreendendo energia para desenvolver determinada habilidade, energia e tempo, viu? Essas pessoas conseguem se desenvolver e conseguem dar um show nas áreas em que se propõe a atuar. Então vamos falar agora das dicas dessa parte mais prática do conteúdo de comunicação. Primeira coisa, é preciso que você saiba, você professora, você professor, você que é palestrante das diferentes áreas, que o público, que os estudantes têm atenção flutuante. Ou seja, em algum momento, vocês, por mais interessados que estejam, não é? Isso é uma questão cerebral. Por mais interesse, por mais que eu queira, tem uma hora que eu dou uma viajada, que eu me desconecto. Então, se a plateia, os estudantes, têm atenção flutuante, primeira dica, eu preciso ter uma comunicação oral e corporal modulada. Então, vê só, vou dar um exemplo. Se nessa live, e é um exemplo prático, aplicado aqui conosco, se nessa live eu decidisse que iríamos avançar com o propósito de evoluirmos enquanto pessoas, enquanto profissionais, mas fizesse isso da seguinte maneira: encostada aqui na mesa, falando pausadamente e dizendo para vocês: olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. O tema de hoje vai ser comunicação. Será que vocês iam aguentar ficar 1 hora comigo? Será que vocês iam, não é, se conectar? E considerando que temos atenção flutuante, será que essa modulação de voz é apropriada para esse canal de comunicação, não é? As pessoas dizem: ela gesticula muito, vem para frente, vem para trás. É com intencionalidade, é para vocês interagirem comigo, se conectarem com as minhas expressões, com a forma como eu falo, para a gente poder seguir com esse conteúdo sem dispersões. Quem aqui já assistiu uma palestra, aquela palestra que começa 13h30, depois do almoço, e você tinha comido um prato de pirão, ou quem sabe uma feijoada? Vê só, tá complicando, não é?
E aí você tá lá naquela palestra, naquela reunião do trabalho, e a pessoa tá falando daquele jeito, encostada na cadeira, não é? E aí a voz não altera, a mesma entonação de voz o tempo todo. E se a pessoa tiver um viciozinho de linguagem, uma coisinha tipo né ou é verdade, nos 15 primeiros minutos a gente vai identificar que a pessoa usa essa expressão. E no restante da palestra, a gente vai começar a contar quantas vezes o professor na aula disse é verdade, né? Estão ligados? É muito importante que você veja e perceba qual é o seu estilo, quais são as suas potencialidades, mas também quais são as suas limitações para poder você trabalhá-las. Eu já usei algumas vezes, assim, eu uso por temporada. Tem palavras que eu escolho por temporadas. E aí teve um tempo que eu tava na vibe do é verdade. E uma pessoa de casa começou a dizer é verdade, é verdade. Isso me ajudou, não é? Foi uma avaliação externa que me ajudou a suprimir, ou pelo menos usar menos essa expressão que cansa o público, cansa a plateia. Não é verdade? Pois muito bem. Eu quero dizer para vocês que eu separei aqui 3 itens que afetam a comunicação. 3 itens que afetam a comunicação. Olha pra mim, não pisca o olho, tá certo? Porque essa live é muito especial, pois vai te ajudar a aplicar. É verdade, é isso aí. Esse conteúdo para diversas situações do seu cotidiano, tá? Aí na sua casa, como se comunicar melhor, como se expressar. Muitas famílias hoje estão vivendo o drama de ter que dialogar quando não havia o hábito do diálogo, né? E agora a gente está precisando investir nesse tempo de necessário isolamento social, num diálogo mais próximo com pessoas da nossa casa, e talvez você tenha uma dificuldade aí de dialogar, de comunicar com clareza. Acontece muito no relacionamento, não acontece? Puxando de novo um gancho com o Dia dos Namorados amanhã. A gente pensa uma coisa, fala, o outro entende diferente, e aí vale a pena também pensar comunicação para os nossos relacionamentos. Muitas vezes eu tô cheia de boa intenção, mas não sei comunicar com clareza. O outro diz alguma coisa e também não se comunica bem, e acaba que há ruídos na comunicação que impedem, não é, que o diálogo flua. É importante que o diálogo seja igualitário, quando a gente está falando do casal, quando a gente está falando da família com seus diferentes atores. Diálogo igualitário, todos precisam ter voz e vez. Essa história de monólogo, só uma pessoa fala, vai discutir a relação e só um ponto de vista prevalece. Pense sobre isso, tem alguma coisa errada. E escuta qualificada é você parar para ouvir o outro, sem preconceitos. Muitas vezes, não é? A gente vai falar ou vai ouvir já dizendo assim, sei bem, sei qual é a sua intenção. Tá aí uma atitude que pode prejudicar muito a comunicação entre pessoas que se amam. A gente ama, mas não consegue comunicar com clareza o amor. Pense sobre isso. Voltando para os itens que afetam a comunicação. Primeiro,
falta de conhecimento sobre o assunto a ser exposto. Se você vai falar, vai comunicar algo, estude o conteúdo. Não me venha com arrumadinhos, não vá no improviso, não vai rolar, vai ser ruim. E como eu sempre digo aqui, é preciso ter intencionalidade na fala, na comunicação. Eu passo credibilidade quando eu comunico um conteúdo que eu estudei, que eu domino. Isso faz com que eu me conecte com o meu público, com a minha plateia. Isso gera engajamento. Então, o primeiro item que afeta uma boa comunicação é a falta de conhecimento sobre o assunto que vai ser exposto. Segundo item, falta de prática ou de experiência em falar em público. Treine. Se submeta a situações, não é, que lhe desafiem no que diz respeito à comunicação, a falar em público. Tem gente que se omite, tá num trabalho lá, organizando um trabalho em grupo e alguém diz assim: quem vai apresentar? Você é do grupo que se coloca à disposição ou você diz: eu não gosto de falar não. Gosto não de falar em público. Você é convidado para fazer uma leitura de um texto. Ah, eu não. Quero não. Fico com frio na barriga. Gente, olha para mim. Não pisca o olho não, que eu vou dizer uma coisa super importante. Frio na barriga é super positivo para a gente fazer com qualidade o nosso trabalho, para a gente fazer com qualidade tudo que a gente se propõe, tudo que a gente se dispõe a fazer. Então, na igreja, foi convidado para fazer uma leitura, aceite. É uma ótima oportunidade. Muito da minha habilidade de comunicação vem da época em que eu fiz primeira comunhão, crisma, e eu estava o tempo todo participando de leituras e ia lá, frio na barriga, adolescente. A gente sabe quem está aqui. Público, oi, voltou? Vocês estão comigo? Eu tenho um público de estudantes aqui e aí o que acontece? A gente fica com medo do julgamento do outro, o que é que a outra pessoa vai pensar do que eu tô falando. Então é muito importante que a gente esqueça um pouquinho, né? Já que o objetivo é evolução pessoal e desenvolvimento profissional, e que a gente invista nesse exercício de falar em público, de expressar a nossa opinião. Lembrando que o primeiro item é ter conteúdo. Não vai expressar opinião sem conteúdo não, viu? Porque tá fadada ao insucesso. Terceiro item que afeta a comunicação. Falta de autoconhecimento e de autoavaliação. Você já se gravou falando? Você já assistiu algum vídeo em que você faz uma fala? Vale muito a pena. Quer desenvolver a habilidade de comunicação? Pegar esse detalhe do viciozinho de linguagem que você pode ter e ninguém nunca teve coragem de te dizer. Aí você grava um vídeo e diz: meu Deus, eu não acredito. Eu falo assim, eu falo assado. Você precisa descobrir qual é o seu estilo. Tarefa de casa hoje, você vai escolher um trecho desse conteúdo que a gente está trabalhando ou um trecho das lives anteriores e vai fazer um vídeo. Vai fazer um vídeo e vai postar no seu story. Poste um vídeo que você fala sobre a importância desse conteúdo para a sua vida pessoal e profissional. Agora aquele vídeo curtinho, né? 30 segundos. Bota no status do Instagram e bota lá no seu story pra gente ver, não é? Exercício, tarefa de casa e eu vou lá, viu? Verificar se vocês fizeram. Vale a pena, se exponha, seja ousada, ousado, não tenha medo.
é muito importante se submeter, não é? Se colocar em situações que lhe permitam treinar. Prática, minha gente, é preciso praticar. Eu quero dizer que há alguns elementos, não é, que são importantes para uma comunicação eficaz. Eu tô vendo que tem gente dizendo aqui no chat, Deus o livre, falar, vai falar no seu story. Escolha um pedacinho das lives, diga por que vale a pena estudar inteligência emocional. Eu quero saber por que você quer se comunicar melhor. Faça um vídeo legal e vamos descobrir qual é o seu estilo. Eu estimulo você a dar esse passo de ousadia. Vai ser libertador, tá certo? Até o fim de semana. Não vamos deixar para depois, não. Senão vocês acabam esquecendo e aí já vem um outro conteúdo na semana que vem. Vamos para os elementos que são importantes para uma comunicação eficaz. Primeiro elemento, estão anotando? Se não estão anotando, há uma grande probabilidade de diminuir, não é? O seu aprendizado. Lembra que a gente falou da importância de anotar para aprender? Então anota, criatura, que isso vai te ajudar no aprendizado de todo esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Primeiro elemento, estilo, humor, criatividade, rigidez. Qual é o seu estilo? Vamos lá descobrir juntos, fazendo a tarefinha de casa. Estilo, cada um tem o seu. Não tem certo, nem tem errado. Tem o que precisa ser melhorado, adaptado. Se eu tô dando dicas para vocês, não é? Para uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais clara, você analisa o seu estilo e vai inserindo essas dicas, fazendo adaptações. Segundo elemento importante para uma comunicação eficaz: percepção. Capacidade de reconhecer e compreender estímulos do meio externo e interno. Preste atenção aqui em mim. O que é que a percepção tem a ver com a comunicação? Você foi convidada, não é, para fazer uma palestra. Você foi convidado para proferir uma palestra ou para apresentar o resultado de um estudo em uma reunião. Preste atenção. Tem conteúdo, já percebeu qual é o seu estilo, só que lá na hora do valendo, você precisa ter percepção dos fatores externos e internos para saber como vai modular a sua voz. É como eu estava dizendo, se eu tô aqui numa live do Instagram, eu vou abordar o tema de um jeito, eu tenho um estilo, né? Eu tenho uma forma de tratar o conteúdo com vocês. Se a gente está presencialmente, dependendo do público, do objetivo daquela reunião, eu preciso organizar melhor o discurso, talvez mudar um pouco a narrativa, cuidar para fazer uma abordagem diferente, o mesmo conteúdo para diferentes públicos, de diferentes faixas etárias, por exemplo, precisam ser abordados num linguajar diferente. Então, você tá lá naquela palestra 13h30 com 200 pessoas querendo cochilar depois do almoço. Se você não se conectar com essa plateia, se você não tiver o cuidado, né? O zelo de dizer, olha pra mim, pessoal, vamos lá, vai perder aquele público. As pessoas começam a se desconectar. Quem aqui já foi para uma palestra em que o palestrante ficou falando, e enquanto isso um ruído terrível no auditório? Um ruído terrível
terrível dentro do teatro. Opa, eu tô em cima do palco fazendo uma fala. Há um ruído, há um barulho e eu não falo sobre isso. Gente, tá acontecendo alguma coisa? Vocês querem dar alguma opinião, né? Pode ser que numa pergunta dessa, você corre o risco de alguém dizer assim, é que eu queria que você terminasse a palestra. Mas, enfim, é para se arriscar. Mas é para comunicar de um jeito que as pessoas entendam que você está atento, que você está atenta, percebendo esses estímulos que vêm de fora, que vêm do público. Então, a percepção do que está acontecendo é um elemento muito importante. Eu, enquanto professora, nós, por exemplo, à tarde, tinha sempre a atenção de dizer, gente, vamos levantar um pouquinho, vamos fazer um pouco de ginástica laboral, se movimentar, vamos sair da sala e esse zelo, né, de ficar aí, de perceber o feedback da plateia. Terceiro elemento, atenção, se conecta aqui comigo, teve uma baixa, não foi? Deu uma paradinha, mas voltou. Terceiro item, gestos e expressões faciais. Eu acho que eu tenho autoridade para falar sobre gestos e expressões faciais. Isso faz a diferença na hora de comunicar. Descobriu qual é o seu estilo, tem conteúdo, tá ousando, tá se colocando à prova no quesito comunicação. Também não esqueça de inserir gestos e expressões faciais. Não precisa, como alguém já disse, fazer todas as mugangas que eu faço, porque aí é do meu estilo. Mas percebam como os jornalistas da bancada, eles se comunicam, né? Se a notícia é uma notícia pesada, é uma notícia que causa, né, tristeza, comoção, os jornalistas, eles mudam a expressão facial. Se por acaso eu vou falar de conquistas e vitórias no esporte, eu já, enquanto jornalista na bancada, sem mexer muito as mãos, né? Que não cabe isso no jornalismo de bancada, toda essa articulação com as mãos. E aí eu vou falar sobre esportes, mas eu faço eu mudo a minha expressão facial. Eu tava falando de uma notícia ruim, e agora eu tô falando de uma notícia boa, então eu consigo até sorrir com o olhar, não é verdade? Então, presta atenção. Gestos e expressões faciais são muito importantes na comunicação. Espontaneidade é um quarto elemento para o pessoal de Parnamirim que tá aqui com a gente. Espontaneidade, fique à vontade para falar diante do público, não é? Isso vai vir com treino. Só um minutinho. Isso vai vir com a experiência de se submeter a situações, não é? Que você fale em público. Então, traga espontaneidade para a fala. Cada um, como eu falei, vai descobrir seu estilo, tem um perfil. Se você domina o conteúdo, o frio na barriga tem a ver com a estreia diante daquele público. E aí, atores, atrizes, cantores, por mais experientes que sejam, falam sobre essa sensação de frio na barriga toda vez que vão para um momento novo, um show novo. Então não se sinta mal, isso não é insegurança, de jeito nenhum. É normal e ajuda, inclusive, para que a gente se preocupe, não é, com a qualidade, com a forma. Eu faço uma coisa que me ajuda demais na preparação de lives, de formação, de reuniões.
e também na preparação de aulas. Eu preparo pensando assim, de que jeito eu gostaria de assistir essa palestra? Se eu tivesse em casa na noite da quinta-feira, no feriado, e fosse ouvir alguém falar sobre comunicação, o que é que eu queria ouvir? Pronto, minha gente, dei para vocês a dica de ouro. Faça para os outros o que você gostaria de receber. Quando a gente está como estudante, a gente sabe muito bem, e eu tô falando adultos, na universidade, na pós, no doutorado, quando a gente está assistindo uma aula, a gente avalia, não é? A comunicação, a forma como aquele conteúdo está sendo passado. Quando a gente está numa reunião no nosso trabalho, a gente consegue com clareza identificar pontos a serem melhorados na fala do outro. Faça o exercício ao contrário, olha para você, avalia e pensa, se eu tivesse assistindo essa fala, como é que eu gostaria que ela fosse estruturada, como é que eu gostaria que essa comunicação fosse feita. Tem dado muito certo na minha vida, viu? Eu tenho essa dica, ela é realmente preciosa. Faça a palestra, faça a live, faça o vídeo pensando, se eu fosse receber esse conteúdo, como eu gostaria que ele tivesse estruturado. Fiquem comigo, já são 40 minutos de live e a gente tá caminhando para a reta final, mas ainda não é o fim, porque eu tenho aqui alguns outros elementos para compartilhar com vocês e que dizem respeito a uma comunicação eficaz. Riacho das Almas conosco. Beijo para todo mundo de Riacho das Almas. Ritmo e inflexão de voz. Olha que dica importante. Ritmo e inflexão de voz. Já de algum modo falei sobre isso aqui. Cuidado, escolha apropriadamente, não é? De acordo com o ambiente, com a situação, como é que você vai imprimir um ritmo e como é que você vai cuidar da modulação da sua voz. Beijo, Floresta. Dicção, pronúncia correta das palavras. Abre a boca. Oxente, que preguiça é essa? Fala os S's. R's, tá certo? Sem medo de ser feliz. Ah, Maria, tu chia demais. Tá bom, e daí? É meu estilo. Tão ligados? O importante é que você se sinta confortável com o que você tá fazendo, que você perceba que as pessoas estão lhe dando feedback positivo, que as pessoas estão dizendo, vai, segue, tá legal. Então fica ligado em dois movimentos, que é o movimento de se autoavaliar, mas é o movimento da avaliação externa. A dicção e a pronúncia correta das palavras é muito importante. Não falar emboluado. Às vezes eu tenho problemas, não é? Nas ATMs aqui na mandíbula. E isso faz com que eu não fale. E tem tantas outras situações que, inclusive, há profissionais habilitados, fonoaudiólogos, né? Para lhe ajudar a falar, a pronunciar as letras de maneira correta. Você precisa de ajuda, não hesite em procurar. 7ª dica, essa eu preciso trabalhar. Respiração. Já perceberam, né? Que eu não respiro. Ligo no 220 e vou. Pá, 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 pá. Respiração. Ai, vou até aproveitar para respirar. Respiração. O ar deve ser inspirado pelo nariz e expirado pela boca naturalmente. Não é assim, não. Ave Maria. Respira. Solta devagarzinho, com delicadeza, com fineza, com classe.
Eu vou investir mais nesse ponto, tá certo? Nos próximos encontros eu vou evoluindo no item respiração. Eloquência. O orador, a oradora tem que ter entusiasmo enquanto fala. Gente, vai falar de um tema, se apropria dele, fala para o outro com vontade, com entusiasmo. As pessoas precisam perceber verdade na sua fala. Essa história de uma fala morna, sem graça, Ave Maria, que sono, que cansativo, não é? Então é muito importante que o orador, a oradora seja eloquente, entusiasmado e comunique de uma maneira que engaje a plateia. Nono item, persuasão, significa influenciar, unir emoção e razão. Vê que dica massa! Persuasão na comunicação significa unir emoção e razão enquanto a gente fala. Eu trago conteúdos técnicos, mas procuro trazer um viés que dialogue com as emoções de vocês. Eu preciso, se quiser lograr êxito nesse empreendimento, tocar o coração de vocês. Falar com vocês não só a respeito de questões técnicas, mas também de questões afetivas, emocionais. Então, quando você estiver fazendo uma fala, quando você estiver dando uma aula, conecte-se com os seus estudantes, conecte-se com a plateia, unindo razão e emoção. 10º elemento que contribui para uma comunicação eficaz. Olha para mim, não pisca o olho, que o 10º elemento é improviso. Eu me preparei estudando, fazendo pesquisas, anotações, preparei PowerPoint, mas eu preciso improvisar. E eu só improviso se eu estiver confortável, primeiro com o conteúdo da fala, se eu me sentir confortável com a plateia, segura, né? A história da segurança, e se eu tiver o hábito de improvisar. Se você se submete pouco a situações em que você precise comunicar, você não vai estar bem treinado. Ouse, faça, empreenda nesta área, porque certamente vai ser um diferencial do seu currículo. Eu quero dizer que com isso terminamos o conteúdo da nossa live de hoje sobre comunicação. Eu não posso terminar sem dizer para vocês que comunicar significa trabalhar com palavras, não é? Escolher bem as palavras, de modo que eu possa impactar a vida do outro com aquele conteúdo que eu estou apresentando, com aquele conteúdo que eu estou trazendo. E isso eu gostaria muito que vocês refletissem na noite de hoje, que vocês meditassem sobre a força e o poder das palavras, não só na comunicação do trabalho, não só na comunicação no âmbito profissional, mas o poder da palavra na sua vida, na vida dos outros. Você está comunicando palavras de esperança, palavra de ânimo, palavras de encorajamento, ou você está usando palavras que ferem, que magoam, palavras que humilham, né? Eu estava pensando, o conceito de morte, morte física, é um conceito e tem a ver com a gente respeitar, né, a vida do outro. Fulano morreu, não está mais vivo, mas quantas vezes tanto eu quanto você podemos ter uma palavra que é uma palavra de morte, que fere a alma do outro, as emoções do outro. Então, nesse momento em que todos estão precisando de apoio, de colaboração mútua,
Mais do que comunicar bem, pense sobre as palavras que você tem usado, inclusive as palavras que você usa a seu respeito. Muitas vezes temos palavras acerca do nosso perfil, não é? Acerca da nossa vida, que são palavras que botam para baixo, que não me ajudam a progredir. Então, cuidem-se para que o seu repertório, que as suas palavras sejam palavras de ânimo, palavras que coloquem as pessoas para frente, não é? E que não sejam palavras que destruam, que depreciem, que entristecem as pessoas. É para abrir a boca, é para falar, fala de coisa boa. Fala de amor, de paz, de prosperidade, de esperança. Ajuda o outro, conforta o outro com as suas palavras e comunica com clareza, porque a comunicação é muito importante, é uma habilidade socioemocional que vai fazer a diferença na sua vida pessoal e profissional. Agora no finalzinho, bem rapidinho, Lajedo, Floresta, Buenos Aires, Santa Maria da Boa Vista, Gravatá, Camaragibe, Glória do Goitá, Paudalho, Dormentes, Abreu e Lima, Garanhuns, Araripina, Sem Respirar, Tamandaré, São Bento do Una, Nazaré da Mata, Salgueiro, Triunfo, Tabira, Petrolândia, Timbaúba, Ipubi, Santa Cruz, lá no Piauí, Palmares, Catende, Caruaru, Belém de Maria, Bonito, Canhotinho, Serra Talhada, Petrolina, Cedro, Quipapá, Trindade, Recife, turma do Piauí aí de Teresina, Parnamiri, Tupanatinga, Santa Terezinha, Arco Verde, Custódia, Lisboa, Portugal, Ave Maria! Afogados da Ingazeira, Paudalho, Carnaíba, Gamileira, Caruaru, Rondônia. Beijo, Marisa, Dinda te ama. Beijo, muita gente. Carpina tá aqui conosco. Excelente noite para vocês. Um abraço. Na próxima semana você não vai perder, não é? Quinta-feira, 19h30. Perfil do Instagram, @MariaMedeiros.pe. Já que a gente tá falando de habilidades socioemocionais, já que a gente tá falando de mercado de trabalho, vou trazer para vocês o tema educação financeira. É isso mesmo. Como é que a gente fala de educação financeira e se organiza e conecta esse conteúdo com habilidades socioemocionais? Achou interessante? Tá precisando de dicas nessa área? Não perca o nosso próximo encontro na quinta-feira da semana que vem. Um abraço fraterno, beijo no coração e até o nosso próximo encontro no perfil do Instagram, @MariaMedeiros.pe. Tchau! Valeu!